Olá a todos. Eu acredito que nesse começo de 2025, muitas pessoas devem ter acompanhado em redes sociais, sites de notícias, sejam elas mídias confiáveis ou não confiáveis, enfim, até porque muitas replicam as informações que algumas publicam, acabam modificando o título, pegando outras informações. Mas muitos de vocês devem ter ouvido falar sobre um surto de um vírus, que é o metapneumovírus humano, e que tem acontecido um aumento do número de casos na China. Isso agora, no começo de 2025. Isso tem trazido uma grande preocupação, porque nos remete diretamente à questão do Covid, que nós tivemos lá no final de 2019, e como a mídia ela gosta de exagerar, até porque o importante é trazer notícia, não informação, vocês têm que ter um pouco de cuidado na hora de interpretação das informações. Então, primeiro, que não é um novo vírus, como tem aparecido em algumas reportagens. Segundo, será que nós teremos uma expansão desse vírus, um aumento de número de casos pelo mundo? Então, eu quero trazer para vocês aqui informações sobre o vírus, fazer essa análise comparativa em relação ao Covid, e obviamente eu vou trazer um pouco da minha opinião, embora não seja uma verdade absoluta, mas eu gostaria de trazer a minha opinião como infectologista sobre essa questão do metapneumovírus humano, que está acontecendo um aumento de casos na China. Primeiro eu queria trazer para vocês, essa aqui é a incidência de metapneumovírus humano. Eu peguei os dados do estado do Paraná, que é onde eu trabalho, e fiz uma comparação dos últimos anos da incidência desse vírus. Então, já de cara vocês podem entender que ele não é um vírus novo, Ele é um vírus que existe há décadas, décadas que nós conhecemos, Vocês têm que imaginar que esse vírus provavelmente já existia ou sempre existiu, enquanto o homem está presente na face da Terra, mas ele só foi identificado. Quer dizer, antigamente a gente não tinha tecnologias como nós temos nas últimas décadas para fazer identificação de vírus. Então ele deveria circular, mas ele não era reconhecido porque não tinham técnicas o suficiente para identificar esse vírus. Então vocês acompanhem essa imagem, que no rosa mais clarinho que vocês estão vendo ali é o número de casos de metapneumovírus aqui no estado do Paraná em 2024. Então vocês vejam que a gente tem casos aparecendo mensalmente. Tivemos um pico de casos ali no mês de agosto e setembro do ano passado, mas se a gente volta mais um ano, veja, em 2023, nós tivemos a mesma quantidade de casos, e na realidade, em 2023, nós tivemos mais casos do que em 2024. Então, a primeira questão é, o número de casos está aumentando? Não, o número de casos ele está constante. Então, primeira informação é que nós tínhamos mais casos em 23 do que em 24. Quando eu analiso as curvas epidemiológicas das últimas semanas, nós não tivemos nenhum surto. Então, quando vocês virem nas mídias vírus aparecendo, pessoas que tiveram óbito por esse vírus, isso não é algo para vocês se assustarem, não é para criar pânico, porque já é algo que nós conhecemos, já é algo esperado, Então, o metapneumovírus humano, ele é um vírus respiratório, que tem uma família que se chama Paramyxoviridae, então são vários vírus que pertencem a essa família, e o gênero desse vírus é o metapneumovírus. E ele tem uma relação molecular que lembra um pouco um outro vírus, que é o vírus sincicial respiratório, que também circula na nossa comunidade. Inclusive, nós tivemos surto desse vírus, um vírus que tende a fazer um quadro mais grave. Mas lembrando que eu já trago para vocês essa questão de gravidade, é que
a gente nunca pode afirmar que não possa vir um novo metapneumovírus que tenha uma mutação que gere quadros mais graves, maior potencial de disseminação. Tá? Então, quando a gente já faz uma analogia aqui com o Covid, eu posso dizer para vocês que o metapneumovírus que nós temos nesse momento não há diferença em relação ao que já aconteceu no passado. Mas nós podemos ter um novo metapneumovírus que possa causar um surto. Sim, isso é possível. A gente não pode descartar isso completamente. Porém, se nós pensarmos no histórico desse vírus, que foi identificado lá em 2001 até agora, nós nunca tivemos surtos, como comparado com o coronavírus, que nós tivemos surtos até por essa questão, da transmissão do vírus em animais. A possibilidade de mutações ela é muito grande. E aí quando esse vírus acaba tendo uma mutação que é capaz de infectar o humano, o sistema imunológico ele não reconhece esse vírus como tão familiar, e é por esse motivo que acabam trazendo casos mais graves do que os outros vírus que circulam basicamente nos seres humanos. Tá? Então, ele é um vírus de RNA, existem vários subtipos, e a transmissão é como qualquer outro vírus respiratório. Então, através de gotículas, e contato direto com essas gotículas, assim como acontecia com o Covid. Ele tem um período de incubação curto, quer dizer, 3 até 6 dias após a exposição, você já pode desenvolver sintomas. Lembrando que nem todo mundo que entra em contato com o vírus vai desenvolver a doença. Então, é um vírus que pode causar infecções respiratórias, que podem ser casos leves, mas também pode ser casos graves. E nesse caso, a gravidade ela está naqueles extremos onde existe um certo grau de dificuldade em combater o vírus, que são crianças, os recém-nascidos, os idosos, pacientes que tenham alguma imunodeficiência ou são imunocomprometidos, tomam medicamentos que reduzem a imunidade. E os principais sintomas, tosse, febre, congestão nasal, dificuldade para respirar, e são quadros muito semelhantes a um resfriado comum e às vezes, num caso um pouco mais grave, semelhantes à gripe, que aí é causada por influenza. Então, lembrando dos grupos mais vulneráveis, que são crianças, são idosos e pacientes imunocomprometidos. Esses são, entre aspas, o grupo de risco para infecções mais graves, mas eles podem acometer qualquer pessoa em qualquer momento da vida. E como que nós diagnosticamos o metapneumovírus? Ele não tem um quadro clínico que você possa fazer uma avaliação do paciente e falar, nossa, isso é metapneumovírus. Não, porque o quadro clínico é muito semelhante a qualquer outro vírus respiratório. Então, a única forma de nós confirmarmos o diagnóstico é igual da época do Covid. A gente coleta uma amostra respiratória, faz um teste imunológico ou um teste de biologia molecular, e aí nós conseguimos fazer o diagnóstico. Tá? Essa é a forma de fazer o diagnóstico. Igual era feito com Covid, assim como é feito para outros vírus, como o próprio vírus da gripe. E lembro para vocês, atualmente não há um tratamento antiviral específico, até porque os casos não são tão frequentes, não são tão graves, então nunca houve uma busca por um tratamento específico. Pode ser que, com esse surto na China, com esse número de casos aumentados, aconteça um interesse da indústria farmacêutica, dos pesquisadores, em irem atrás de um medicamento que tem ação contra esse vírus. Portanto, o tratamento ele se baseia no que a gente chama de sintomáticos. Então, hidratação, medicamentos para aliviar dor, para diminuir a febre, pessoas que tenham quadros que fazem chiado, que geralmente é o que a gente chama de broncoespasmo, tem que fazer um tratamento direcionado nesse sentido, e obviamente que nos casos mais graves, hospitalização, necessidade de oxigênio. Em relação à prevenção, como é que eu faço para não pegar o metapneumovírus humano? É igual aos outros vírus respiratórios. Então, higienização frequente das mãos, uso de máscaras em ambientes que tenham alto risco de transmissão, onde tenham muitas pessoas, igual da época do Covid. Isolamento de pessoas que tenham o diagnóstico e, obviamente, que evitar contato com pessoas doentes, especialmente dentro de hospitais, lares de idosos. Então,
o que eu queria trazer para vocês é que diante desse surto de informação, né, e de notícias que tem trazido para a comunidade como um todo, nós esperamos com interesse nesse vírus, primeiro, opções para tratamentos, opções de vacinas, tratamentos alternativos, que são as imunoterapias, que já foram bastante pesquisadas na época do Covid. Então eu acho que é um vírus que veio chamando atenção, nos últimos anos, e agora chamando mais ainda atenção. Talvez seja importante, aumento da relevância para o desenvolvimento de novos tratamentos, desenvolvimento de uma vacina, para evitar que novos casos aconteçam no futuro. Tá? Então cuidado com as desinformações, cuidado com as fake news. Não é um vírus novo, não é um vírus que tem trazido surto, é um vírus que tem uma mortalidade baixa. Então aquela coisa, primeira morte de um vírus chinês, quer dizer, não é isso que está acontecendo, né? Eu acho que agora que esse vírus veio à tona, as pessoas começaram a ter mais informações, é bem provável que os pesquisadores brasileiros comecem a fazer testes adicionais, avaliar a questão de clonalidade, o subtipo, se existe alguma mutação em relação aos vírus que já estavam circulando anteriormente, para que a gente tenha mais informações, para saber até se há uma correlação com esse vírus chinês, se há alguma similaridade genética, será que há uma preocupação que nós devemos ter? Nesse momento, não é momento para pânico, tá? Mas nós vamos aí acompanhando as notícias e, como na época do Covid, muitas pessoas falavam que não ia acontecer nada, nós tivemos uma pandemia. E aqui as pessoas já se assustam e pode ser que nós passamos aí completamente ilesos e não tenhamos nenhum tipo de surto e continuamos seguindo a vida como ela deva ser.